Boa noite a todos. Prazer imenso ter todos aí conosco. Após aí esse capítulo 8 aí, tão belo do nosso livro aí há 2000 anos, vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando sequência ao nosso estudo aí, o nosso livro. E nós vamos hoje entrar no capítulo 5, que é o capítulo intitulado Reencarnação. Hoje, então, nós vamos estudar e conhecer como nós estávamos anteriormente lá no plano espiritual, ou alguns também chamam de erraticidade. Nós vamos dar o passo para vir para o nosso corpo físico. Então, tomar ali a encarnação. E Allan Kardec tinha uma frase célebre, muito interessante, que resume o processo nosso evolutivo, inclui as nossas reencarnações, que é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Por que essa frase é tão interessante? Porque o grande objetivo da reencarnação é a evolução, é progredir. Então, nós estamos aqui nas nossas múltiplas estadias aqui no plano físico, porque nós, com este processo, nós vamos ver aqui ao decorrer da aula, nós vamos tendo a oportunidade do aprendizado, da nossa melhora. Então, nós reencarnamos, que é o processo de nascer novamente, de encarnar novamente, para o objetivo único, que é evoluir. E nós vamos passando por essa sequência quantas vezes for necessário. E isso é uma lei divina. Então, por mais que nós tomemos a decisão e falemos, não quero encarnar, você pode brecar, diminuir a velocidade da sua evolução, mas você não pode pará-la por completo. Então, o nosso livre-arbítrio, ele não é completo, ele é parcial. Quando nós ferimos a lei de Deus, ele deixa de ser uma conquista nossa. Então, nós somos empurrados pela evolução. E aqui é o único texto que nós vamos colocar. Mas eu vou ler para a gente começar já uma história para nos ajudar. O processo de reencarnação geralmente se inicia muito antes da interação dos gametas feminino e masculino, podendo ser ou não aceito pelos envolvidos nela, mas sempre segue as leis divinas da justiça e da causa e efeito, sendo importante ferramenta no auxílio à evolução dos espíritos. Então, a reencarnação, nós vamos ver hoje, não é simplesmente nós estarmos lá no plano espiritual, vivendo lá, onde vocês quiserem imaginar aí, nosso lar ou qualquer outro lugar, e de repente sua mamãe e seu papai teve a relação gerando os gametas, feminino e masculino, aí você escorrega e cai lá, e pronto, e nasce. Nós vamos ver que não é assim. Existe toda uma lógica, toda uma estruturação que visa seguir essas duas coisas aqui, ó. A lei de justiça e a lei de causa e efeito, que nos regem para nos educar e nos auxiliar na nossa evolução. Calma, que nós vamos falar isso aqui numa história bastante ilustrativa para nos ajudar a entender. Mas eu quero que vocês gravem isso aqui que a gente falou, e mais o que Kardec colocou lá, porque vocês vão conseguir, se Deus quiser, pela própria conclusão de vocês, entender isso aqui. Para o nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar o livro chamado Missionários da Luz, que é um livro psicografado pelo querido Chico Xavier,
ditado pelo André Luiz. Então, André Luiz ditou primeiro o Nosso Lar, depois ele ditou os Mensageiros, depois ele ditou um que chama Obreiros da Vida Eterna, depois ele ditou o Missionários da Luz. E lá no Missionário da Luz, convido a todos a ler aí também, tem 2 capítulos que nós vamos usar muito hoje, que é o capítulo 13 e o capítulo 12. O capítulo 13, em particular, ele fala sobre a reencarnação de um espírito que é chamado de Segismundo, aqui pelo André Luiz. Então nós vamos ter na história, para nós não nos perdermos, esses personagens aqui principalmente, que é o André Luiz, que é o que está aprendendo, que está acompanhando ali a história, o principal ali orientador espiritual da história ali da reencarnação, que é o Alexandre, o Herculano, que é um auxiliar da família, vocês vão entender já o papel dele já já, o Segismundo, que vai fechar aqui os que estão desencarnados, que é quem vai reencarnar. E temos a família, que está aqui, já no plano físico, que vai receber o Segismundo, que é o chamado Adelino, que é o pai lá da família, e a Raquel, que é a mãe da família. E tem também uma criança, que é o filho deles, que é o primogênito, mas nós não vamos nos ater aqui na história a ele. O que é o balaio da história? Crime passional. Olha que interessante. O que aconteceu? Na vida anterior, a Raquel era casada com o Adelino, e aí, um todo bonitão e gostosão, chamado de Segismundo, se envolveu com a Raquel, criando um triângulo amoroso. Como se fazia antigamente, quando se descobria, ia para o duelo, um matava o outro. Então aqui, o Segismundo assassina o Adelino. Com a perca do seu amado, porque a Raquel gostava, amava Adelino, ela entra nas portas da loucura e se entrega à prostituição. Lá fala prostituição. O Adelino, com peso na consciência, também se entrega à loucura, ao desespero, e os 3 desencarnam em situação bastante difícil, bastante ruim, entrando em processo de sofrimento depois do desencarne. Não vamos falar nesse detalhe, porque nossa próxima aula é sobre desencarne. Então vamos guardar essas informações para depois. Aí se cria laços de ódio, principalmente entre Segismundo e Adelino. Pois imaginemos, nós ainda a evoluir, se alguém nos prejudica, no início nós vamos amá-los, desejá-los ao nosso lado? O que vocês acham? Então Adelino tomou um medo imenso por Segismundo. E Segismundo entrou num processo de arrependimento. E nesse convívio de sofrimento com ele mesmo, onde não precisou de ninguém julgá-lo, ele mesmo e sua consciência julgou, ele, com o tempo que ele ficou no plano espiritual, ele se recompôs e viu que ele deveria refazer esses laços de ódio com esses 2 atores aqui. Então, ele viu, junto com a orientação dos benfeitores espirituais, Herculano e alguns outros, que ele deveria voltar para a carne, esquecendo o que aconteceu temporariamente, para refazer a sua vida, seus laços com os 2 aqui. E esse laço seria refeito através da família. Então, Raquel, Adelino e Segismundo estariam na mesma família aqui, onde Raquel casaria com Adelino
e receberiam Segismundo como filho. Isso estava combinado e conversado antes dos dois reencarnarem. Então, eles não foram obrigados por ninguém a passar por essa experiência. Eles mesmos, com o auxílio dos benfeitores espirituais, decidiram que iriam fazer isso. Só que há uma pequena questão. Quando nós reencarnamos, nós estamos à deriva da nossa vida. Então, nós podemos, se desejarmos, mudar o rumo que nós antes traçamos como sendo o correto. Quando chegou a época do reencarne de Segismundo, o que acontece é um processo de ligação dos familiares. Então, durante o período do sono, o espírito que vai reencarnar, ele visita os pais para já formar uma união. Adelino não lembrava quem era Segismundo, mas tinha um sentimento de muito medo e ódio por ele. Então, na hora que Herculano, que é quem estava cuidando dessa parte, levava o Segismundo para visitar durante o período do sono os pais que ele iria ter, a Raquel já tinha um certo carinho por Segismundo, mas o Adelino via Segismundo como se fosse um monstro. Ele descreve no livro que ele via alguém que ele tinha pavor, medo. Ele não sabia descrever o que era, mas ele sentia muito ódio, muito medo. E isso começou a atrapalhar a aproximação dos pais e do novo filho. E aí, como Herculano não estava dando conta de seguir os trâmites que estavam sendo organizados, ele chama o seu superior, que era Alexandre, para auxiliar no processo. Isso aí já tinha matado? Já na vida anterior. Quando morre, assim, mata a pessoa, eles já sabem que a pessoa está morta ou não? Alguns sabem, outros não. Mas esse caso aqui, no caso que nós estamos estudando do livro aqui, eles já tinham passado um tempo no plano espiritual, todos já haviam passado por tratamento, por orientação, todos eles haviam aceitado reencarnar para reajustar os seus problemas. Só que na hora de engatar o reencarne dos três, o Adelino começou a dar o seu sentimento de ódio na frente. Então ele não lembrava da história exatamente, mas ele tinha um sentimento de ódio, de medo, de ódio. Então a gente esquece, mas a gente não deixa de ser nós. A gente é nós. Então as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, eles continuam. Então, por mais que Adelino não lembrasse quem era Segismundo na hora que eles estavam sendo aproximados ali, ele sentia isso por Segismundo. Por quê? Porque eles estavam ligados pelo ódio. O ódio os ligava. Segismundo já estava de lá, lembrava de tudo, sabia de tudo, já estava com aquela vontade de refazer os laços, sincero. Mas o Adelino, por mais que tinha conversado lá no plano espiritual, eu vou repetir, aqui não foi nada compulsória a história. Todos no plano espiritual já haviam aceitado a situação. Tanto que Raquel ficou super tranquila. Aceitou, já amou aquela criança desde o início. Mas o problema maior foi Adelino. Só que esse problema inviabilizou o processo da reencarnação. Aí que entra na história a equipe que o André Luiz estava seguindo, que é o Alexandre. É uma equipe de benfeitores espirituais. E eu vou repetir. A Alexandre ela era maior, mais evoluído do que o Herculano, que estava ali no processo de auxílio do reencarne. Então ele, o Herculano, era o benfeitor dos três. Tanto que vocês já vão entender já o papel do Herculano. A gente vai ver mais com calma aqui. Certo? E, antes da gente continuar na história,
vamos entender alguns passos importantes da reencarnação. A gente dá sequência na história. Quando nós vamos reencarnar, tem toda uma organização. A região, o ministério, melhor dizendo, mais evoluído das cidades espirituais, como por exemplo nosso lar, são as regiões, são os serviços que organizam as nossas reencarnações. Então, se você pegar o nosso lar, o ministério mais evoluído, com espíritos mais evoluídos que moram lá, são aqueles que regem as reencarnações. Então, lá tem um local grande, aonde vários amigos espirituais já com mais evolução vão auxiliar nesses processos reencarnatórios. Então, o que acontece? Mediante a história de cada pessoa, esses bons espíritos, regidos por espíritos ainda mais superiores, eles vão fazer o que nós chamamos de mapa reencarnatório. Eles vão estabelecer o que nós precisamos no nosso corpo físico. Então, por que uns são bonitos, outros são feios, uns nascem com problema de saúde, outros nascem perfeito? Por quê? Porque é a necessidade de cada um para o que nós precisamos. Então, quando a gente está lá para reencarnar, mediante a história de cada um em particular, esses espíritos que são muito evoluídos, eles vão estabelecer as nossas necessidades. E aí, como se fosse um papel, um mapa, eles vão colocando o corpo, isso é descrito ali no livro Missionários da Luz, e, por exemplo, no caso aqui específico do Segismundo, como ele deu um tiro no peito do Odelino, ele deveria sentir o problema da parte que ele ofertou de lesão no outro. Então, ao invés dele receber um tiro, ele iria ter uma cardiopatia ao nascer. Então, conta André Luiz que na hora que ele estava lá vendo o mapa reencarnatório junto com o Alexandre falou, tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui na área cardíaca dele? O André Luiz, estou vendo, que interessante. Esse aqui é o Chagas que o nosso querido Segismundo vai ter que arcar para limpar a sua consciência, vamos dizer assim, para restabelecer o desequilíbrio dele. Então a divina providência é tão bondosa conosco que não foi preciso ele levar um tiro, passar por esse trauma. Ele iria sofrer algo cardíaco, e ainda criança. Olha como a divina providência é bondosa conosco. Olha só. E a gente às vezes reclama, né? Reclama de ter uma unha encravada, de ter alguma coisa. E às vezes o que causou e motivou aquilo foi muito pesado. E a divina providência, pelas nossas próprias conquistas, nos traz algo muito mais leve. E tinha um dos trabalhadores aqui, Neminese, se eu não me engano o nome, ele falava para o André Luiz, ó, esse aqui, ele fez isso, aquilo, isso aqui, nas últimas vidas dele. Aí o André Luiz olhava o mapa, que ele contou 3 histórias, o Segismundo foi só um deles. Aí o André Luiz olhou e falou, mas só isso? Assim, olhando o que ele iria passar, né? Aí o Nemesis falou, querido André Luiz, lembra lá de Simão Pedro, de Paulo de Tarso, que falou que o amor cobre uma multidão de pecados? Então, essa senhora aqui, ela amou muito até chegar aqui. Então, ela não precisa mais passar por tudo que ela fez de negativo. Então, a reparação é no tamanho que nós mudamos, não da proporção que nós fizemos. Então, a lei de causa e efeito, ela é assim. Ela não é uma lei de tamião. Eu dei um tiro, eu vou receber um tiro. Se for necessário para mim, a minha mudança, eu levar 2 tiros, eu vou levar 2 tiros. Se for eu levar um tapinha, eu vou levar um tapinha. Isso é lei de causa e efeito. É a proporção que eu consegui mudar e consegui amar.
Então é isso que esses espíritos aqui, que já têm uma clareza, uma evolução, vão analisar. E aqui, conta André Luiz, porque ele perguntou isso, alguns de nós, quando está aqui nesse processo de organização de como vai ser a nossa vida, principalmente o nosso corpo físico, a gente às vezes pode opinar. Então, às vezes, eu sento lá junto com esse espírito que está lá organizando e eu dou os palpites. No nosso lar, tem um dos personagens mais importantes, que é a dona Laura, a mãe do Lísias. Ela vai reencarnar lá na história. E ela está no processo igual esse aqui lá na história. Quem lê o livro não vai deixar eu mentir, não. E ela fala para o André Luiz que na organização dela, ela não queria ter nenhuma doença genética. E o benfeitor, que estava lá igual o Nêmesis aqui, deixou. Falou, beleza, você merece. Beleza. Então, quando o espírito, nós já temos possibilidades, a gente até pode opinar no que a gente quer. Do que a gente merece e quer. Agora, aqueles, infelizmente, que às vezes não têm a clareza, a justiça em si, aí tem que ser conduzido por quem tem. Certo? Então, esse mapa reencarnatório, ele vai para debaixo do braço de Alexandre. Já já a gente vai entender aonde que vai entrar na história aqui. Então, ó, é uma área grande, né? É um lugarzinho pequeno. E ali todas as reencarnações vão sendo totalmente vistas antes mesmo da gente reencarnar. Então, na hora que a gente reencarna, não é um acaso. Tudo que a gente tem é o que a gente precisa. Basicamente é isso. Então, não existe injustiça. Tiremos isso da nossa cabeça. Pode existir injustiçados, como fala Emmanuel, mas não há injustiça. Porque sempre há um motivo e uma necessidade. Por mais dolorosa que possa parecer para nós. Mas sempre há a bondade divina, sempre. E sempre há a necessidade para que aquilo aconteça. E muitos resgates, porque isso é um processo de resgate, eles demoram às vezes milênios. Deus espera com paciência para nós termos a possibilidade de passar por aquilo para que nós passamos. Ninguém passa pelo que não consegue suportar. Às vezes nós falhamos, infelizmente, pelas nossas escolhas. Mas Deus impõe a nós o que nós temos a possibilidade de passar. Então tenhamos a certeza disso, para quando as dificuldades baterem a nossa porta, a gente ter força e fé. Porque não existe peso que nós não podemos carregar. O Adelino. Além de ter sido assassinado, além de ter sido traído, ele não vai receber um filho com problema. Então, você vê, então ele tem um resgate dele é maior. Ele não falou dos detalhes, mas eu não tenho dúvida que sim. Então, o resgate dele é maior do que os outros. Ele vai ter que, além de tudo, ele está tendo. Certo, ponto de vista, sim. Concordo. Mas a gente não sabe do resto da história. Eu repito, há sempre a divina providência por trás. Ó, deixa eu falar uma coisa para todos os pais. Nós pais, quando nós não somos o causador da queda dos nossos filhos anterior, nós participamos, viu? Só tem duas possibilidades. Ou nós participamos por algum nível da queda daquele espírito, ou nós já aprendemos a amá-lo e nós estamos aqui porque nós amamos ele. Então, quem ama, passa por isso. E não reclama, não. Passa sorrindo. Passa amando. Por exemplo, a mãe de André Luiz,
assim como a dona Laura também era um processo parecido, elas iam reencarnar para auxiliar. A Laura iria auxiliar a neta, a Elisa. A mãe do André Luiz, ela iria auxiliar. Olha a história. O marido, as duas amantes do marido, que iam ser duas filhas dela. Então ela foi traída pelo marido, com duas amantes, não era uma não, duas. E para auxiliar o marido, ela iria acolher o marido e as duas amantes como filha. E ela nem sequer morava em nosso lar. Ela já era mais evoluída. Não precisava reencarnar. Ela não tinha nada de proveito, de crescimento estar aqui. Ela estava unicamente pelo amor a quem ela gostava, amava. Então, nós temos esses dois caminhos. O restabelecimento do que nós ainda somos falhos, nossa própria evolução, e quando nós já aprendemos a amar. Então, nós temos os dois caminhos. Então, ou o pai e a mãe estão sofrendo ali, o parente está sofrendo porque ama já, ou porque está aprendendo a amar. E tem culpa no cartório. E tem culpa no cartório. Pode ter certeza. Deixa eu perguntar um negócio. Eu acho que eu estou no lugar errado, tá? Porque eu quero saber o que acontece. Eu estava na minha casa, no comércio, e tem um rapaz que estava tomando lanche com a gente lá, né? E ele era ex-presidiário e ele tinha que apresentar um papel no juiz, né? Ele trabalhava, inclusive até com um Chico, depois aquele vereador. E ele tomou o lanche lá e ele esqueceu um papel em cima da mesa. E foi embora. E só que mataram ele perto da faculdade. Aí no outro dia de manhã, eu com o comércio fechado, a cadeira mexeu. Eu fui lá na cadeira e vi o papel que estava lá. Aí eu não sabia que esse rapaz tinha matado ele. Aí eu peguei esse papel e coloquei ele no compartimento. Aí o Chico foi no outro dia lá, e colocou. Eu mostrei o Chico, eu falei para ele, aquele rapaz sabe que você esqueceu esse papel. Aí o Chico foi, deu um balcão e falou que era o rapaz estava 2 dias atrás daquele papel procurando. Aí eu queria entender esse acontecimento. Como é que é o nome da senhora? Desculpa. Dona Marlene, eu peço imensas desculpas à senhora. A finalidade aqui do nosso curso com Espiritismo, infelizmente, não é trazer, às vezes, respostas prontas para, às vezes, essas questões específicas. Pelo pouco que a senhora contou aí, parece bem pertinente ser alguma atividade de fato ali, talvez mediúnica, né? Mas eu não tenho as respostas para ofertar para a senhora. Agora, o que nós podemos, no nosso processo aqui, do nosso aprendizado aqui no Conhecimento Espiritismo, é mostrar como é a doutrina espírita, como é a base de tudo, porque no final de todo esse conhecimento, eu afirmo à senhora que a senhora terá uma visão mais clara desse tipo aí de ocorrência. Agora, eu novamente peço imensas desculpas à senhora, mas o nosso objetivo não é estar aqui para esses tiras dúvidas. Então, assim, infelizmente, nesse ponto aí, a gente agora, nesse momento, a gente vai ficar devendo, de fato, uma explicação para a senhora. Inclusive, me desculpe novamente, mas o Espiritismo ele não está entre nós para responder às nossas dúvidas pessoais, às nossas curiosidades. Então, isso não cabe ao médium sério. Caso haja, de fato, uma importância para a evolução mesmo ali das pessoas, é claro que uma carta mediúnica, uma orientação mediúnica, ela virá muito bem e serve para o crescimento de quem vai recebê-la. Mas não é o Espiritismo e os médiuns meramente para nos dar conselhos, para responder pequenas dúvidas nossas, nos orientar em questões pessoais.
Então, esse não é a finalidade de qualquer médium que esteja na doutrina espírita, que vamos dizer assim, da parte de kardecista, né? Então, o grande objetivo nosso aqui é apresentar a doutrina espírita, falar dessas bases, e hoje, em particular, nós vamos aqui a ter a questão da reencarnação. Então, assim, infelizmente eu não tenho essa resposta para ofertar à senhora. Tá? Eu peço novamente desculpas aí. Vamos continuar. Então, nós falamos, então, no mapa reencarnatório, vai haver já descrito ali as áreas que aquela pessoa vai ter que passar por alguma alteração. Tá? E aí nós vamos voltar para a nossa história. Tudo acontece normalmente, esses contatos entre quem está encarnado e quem está desencarnado, no momento principalmente do sono. Porque durante o sono existe um processo natural, que não tem nada de mediúnico, que é a gente sair um pouco do nosso corpo físico. Então, o nosso perispírito e o nosso espírito, ele temporariamente se desloca, deixa ali o nosso corpo físico. E ele pode, a depender, é claro, do equilíbrio de cada um, ir para mais longe ou mais próximo do corpo. Então, nesse momento do sono, nós estamos ligados pelo que nós chamamos de fio de prata do nosso corpo físico para o nosso corpo perispiritual. E ali, a depender da nossa vontade e das nossas necessidades, a gente pode ir para locais, às vezes, até muito distantes. A gente pode ir para locais onde a gente vai ser instruído, onde a gente vai receber tratamento, onde a gente vai receber orientações em aulas, como, por exemplo, esta nossa aqui. E, alguns casos, para quem deseja, pode ir para fazer questões erradas. Então, pode ir para locais de bastante desorganização, de bastante insalubridade para nós. Então, por exemplo, se estiver tendo uma festa desgastante e ruim, pode acontecer da gente ir lá participar do freio, se a gente quiser. Então, há o que nós desejamos. A vontade é nossa, ninguém nos leva. Então, nós acompanhamos porque nós queremos, tanto a parte boa quanto a parte ruim. E nessa hora, os espíritos nos auxiliam muito. Então, nessa hora aqui do sono, a equipe espiritual ali, coordenada por Alexandre, foi até a família ali do Adelino e da Raquel para harmonizar a presença desse novo filho, que é o Segismundo. E aí, conta lá no livro, que na hora, olha aqui o cordão de prata aqui bonitinho, ó, que na hora que a Raquel e o Adelino saíram do corpo, o Adelino, conta André Luiz, que estava envolto por um manto negro. Ele estava pesado, negro, e a Raquel mais leve. E a Raquel, como não precisava receber, naquela hora, o amparo ali para aceitar Segismundo, ela foi acolhida pela avó, que já estava desencarnada. E enquanto a avó amparava a Raquel, o Adelino, aconteceu o processo que nós contamos anteriormente. Ele saiu do corpo físico, foi para o lado da cama, o Segismundo estava lá no cantinho dele. Na hora que ele olhou para o Segismundo, ele viu aquela pessoa negra, que ele sentiu medo, ódio, e começou a se sentir mal. E nessa hora, ele não estava vendo, porque ele estava totalmente desequilibrado, ele não estava vendo André Luiz, o Herculano, o Alexandre. Nessa hora, o Alexandre se coloca visível para ele, e é engraçado, nós somos, não tem outro termo, desculpa, nós somos bobos, né? Na hora que a gente vê um espírito mais ou menos bonzinho, você acha que ele é Deus, que ele é Jesus, que ele é um anjo de Jesus. Então o Adelino, na hora que viu o Alexandre com aquela luz, ele falou: anjo de Deus, tira esse demônio de mim, tira ele daqui. Então, assim, olha só que interessante.
Teve um outro livro, que é o No Mundo Maior, que é uma espírita muito evoluída, na hora que apareceu lá para ajudar lá a pessoa, a pessoa que estava saindo do sono achou que era Maria, a mãe de Jesus. Tá, porque assim, a gente é meio bobo, né? Mas enfim, continuando aqui. Aí o Alexandre começa a conversar com Adelino. Fala, Adelino, vamos pensar coisas boas, vamos lembrar das palavras de Jesus. Aquele irmãozinho ali, ela é uma pessoa que está precisando de auxílio, está precisando de ajuda de vocês. Isso. Aquele ali é uma pessoa que precisa de amor, que precisa de amparo. Não veja ele com esses olhos. E foi tendo essa conversa com ele, acalmando ele. E, nesse interim, o Segismundo veio a ele e, de joelhos, pediu perdão. Pediu amparo e pediu perdão. Nesse momento, aquele peso espiritual que estava ao redor de Adelino, ele se desfaz. Ou seja, ele deixa de focar naquele sentimento de ódio que ele estava tendo antes. Então, ele estava algemado pelo ódio dele. Então, na hora que ele tira o foco e não pensa mais de uma maneira odiosa, com medo, com ódio, ele se livra daquele peso. Então, descreve André Luiz que escamas pesadas caíram ao redor de Adelino. E conta lá na história que Adelino no outro dia acordou bem, feliz, tranquilo. Ele estava muito ansioso, muito medo de viver. Nós, ele descreveu nós, ansiosos, com medo, tudo nos tira ali a paciência. Então, o que ele descreveu de Adelino é nós. É nós, como nós, a maioria de nós vive no dia a dia. E ali começa uma harmonia muito maior na casa. E o Segismundo consegue se aproximar de fato ali da família. Passada algumas semanas, acontece o processo de reencarnação propriamente dita. Um grupo de espíritos elevados vai para a casa. Aqui não deu para ver direito, ó, mas um grupo de espíritos bastante elevados, aqui, ó, vai, e é uma multidão, muitos, vai para a casa do casal, e o casal estava naquele chamego, bom demais. Aí, aqui tem um detalhe. Quando o relacionamento sexual do casal é com harmonia, é com equilíbrio, nenhum espírito qualquer se aproxima do casal durante o período de relação. Então não existe. Eles, aquela multidão estava lá, mas nenhum deles, descreve André Luiz, foi para o quarto do casal na sua intimidade. Nenhum. Durante ali mais ou menos a noite, do jantar, do processo lá do namoro do casal, aconteceu um processo que nós vamos chamar a atenção aqui, que esses espíritos muito evoluídos, juntos com o Alexandre, deitaram Segismundo numa maca, numa cama, e começaram, através de energias magnéticas, a alterar o perispírito do Segismundo. Porque nós vamos ver mais para frente estudando que o nosso perispírito ele é plástico, ele pode ser moldado, tanto por nós quanto por energias exteriores, se nós permitirmos. Então, neste momento aqui de preparação, o perispírito, não o espírito, o perispírito do Segismundo começou através desses arquitetos, que André Luiz não citou o nome, mas ele falou que eram espíritos muito evoluídos, ele foi fazendo com que o corpo do Segismundo fosse tomando uma postura, uma feição
de um bebê, de uma criança. Essa criança foi entregue aos braços maternos e amorosos da avó da Raquel, numa festa onde André Luiz falou que tinha centenas de espíritos amigos, tanto do Segismundo quanto da Raquel e do Adelino, e era uma grande festa, porque ali estava iniciando uma oportunidade de trabalho para eles, para o casal e para o Segismundo. Então havia centenas de espíritos com laços com eles, nessa hora lá, orando, causando ali algo para ajudar no processo. E quando, então aqui está a avó da Raquel recebendo o Segismundo nos seus braços, porque ela iria entregar nos braços da Raquel. Olha só, como existe um laço de amor que vai se formando, principalmente entre a mãe e a criança que vai nascer. Esse laço ele começa antes de haver ali a Constituição. Antes. Aqui, durante toda essa história, e com isso aqui, eu acho que vocês conseguem imaginar por que o Espiritismo não é de acordo com o quê? O aborto. Porque se você aborta, aqui não tem ainda a formação dos gametas, da Constituição inicial. Mas olha só, o envolvimento, o amor que se gerou aqui. Imagina a mãe dando para trás e ceifando a possibilidade dessa criança. Se o espírito não compreender, imagina o ódio que ele vai ficar dessa mãe. Então, por isso que nós não temos nenhum interesse, desde que haja ali, é claro, a saúde da mãe ou a orientação do aborto. Porque muitas vezes esse processo acontece. Claro que nem todos estão felizes, mas isso acontece. A pessoa está com expectativa de vir para a vida, para fazer diferente. Então imagine como que você às vezes vai poder ficar revoltado, triste nessa hora. E aí, o casal, tá vendo? Dá para ver que eles estão vivos ainda, ó, o cordão de prata, ó. Tá vendo? Aqui ninguém tem cordão de prata, ó. Ó o cordão de prata. Então, como é que eu sei quem está vivo aqui e quem não está? Olha o cordão de prata. Certo? E aí, então, o casal, olha, que momento ali sensível, né? Recebe o filho. E aqui começam os laços. Claro que maior da mãe e do filho, mas de todos ali. E aí, completa-se com a grande festa. Olha o tanto de gente lá. Por quê? Porque isso é uma festa. Porque é uma oportunidade daqueles espíritos evoluírem, refazerem laços de ódio. Então, quem já compreendeu que é o amor que reconstitui os laços, está feliz por eles. Certo? Aí, na hora que a festa termina, e aqui é uma festa no bom sentido, os engenheiros espirituais, a equipe espiritual vai trabalhar agora. Está lá a querida Raquel dormindo, aí que vem o X da questão. Alexandre, que era o responsável pelo reencarne, foi até a Raquel ali, o corpo dela dormindo, vai no útero dela, visualiza todos os espermatozoides ali, e vendo os espermatozoides e estando com o mapa reencarnatório da mão, sabendo as características que ele teria que buscar, dentre aqueles milhões de espermatozoides, esse aqui. Esse vai dar o corpo que ele precisa. Aí ele vai lá, magnetiza aquele espermatozoide, e aquele espermatozoide ganha força e consegue romper o óvulo. Aí ali começa o processo que nós conhecemos na medicina. Forma uma glástula, blástula, mórula, vai formar os segmentos do corpo através do tubo neural e vai formando a criança. Nessa formação, presta atenção no que eu vou falar agora, para vocês saírem daqui com confusão.
O perispírito do reencarnante, aqui no caso Segismundo, vai se unindo célula por célula com aquele novo corpo que está se formando. Então, cada célula vai sendo unida. E para isso precisa desses engenheiros aqui. Então, eles vão ligando uma a uma. E depois a própria natureza, na sua multiplicação, vai formando o espírito ligado, mais exatamente o perispírito, com o corpo físico. E nesse momento, a mãe entra com uma importância ímpar, porque ela vai ser a doadora inicial das energias para o processo. Então, ela vai ser doadora do que nós chamamos de princípio vital. Então, quando a mãe rejeita a gestação, pode acontecer muita coisa ali. Pode acontecer malformações que não estavam previstas para a criança e pode acontecer, inclusive, o abortamento. Então, por este motivo, que o casal, é claro, não podemos culpar e demonizar a mulher, mas deve ter muito equilíbrio, porque ali é um momento importantíssimo. E Deus não nos deixa à deriva. Lembra do querido Herculano? Vamos ver ele aqui, cadê? Herculano. Herculano, eu acho que é esse rapaz aqui, ó. Lembra do Herculano? Ele seria designado para acompanhar toda a gestação da Raquel, amparando em tudo que fosse possível para a gestação ocorrer da melhor maneira possível. E depois que a criança nascer, ele seria o que nós chamamos de anjo da guarda. Por quê? Porque a reencarnação ela só se concretiza quando nós estamos por volta de 7 a 12 anos de vida. Os laços do corpo físico e do perispírito só terminam quando a gente já está terminando a nossa fase da infância. E uma coisa que eu pulei aqui, quando há esse processo aqui de miniaturização, a nossa mente que lembra, então as nossas lembranças, elas vão sendo jogadas para o nosso inconsciente. Então é neste momento aqui que nós vamos temporariamente esquecendo o passado. Mas, como vocês estão notando aqui, ainda é o Segismundo. Então, se ele tinha as tendências boas ou ruins, ainda é ele. Ele só não está, quando nasce e cresce, se lembrando do que aconteceu com ele antes. Mas ele ainda é ele. Então, por isso que tem criança aí que não é muito legal, por isso tem criança que é muito amável, porque é o que o espírito é, a conquista que ele teve até naquele momento. E aqui ele está tendo a oportunidade da reencarnação de um novo começo. Então, aqui se concretiza a reencarnação, novamente, só quando nasce a criança, quando ele vai crescendo na infância, quando chega ali por volta dos 7 anos, é que de fato terminou o processo reencarnatório. Aí nós passamos a ser donos de nós. Então aí a criança, ela para de ser aquela bobinha que acredita em tudo e que é passível de ser moldada para ser ela. Por isso que é importante nós, pais, termos muita atenção na educação na infância, porque o espírito ainda está meio abobado, ainda aceita muita coisa. Depois, ele é ele. Então, se ele tem dificuldades, vão ser mais ainda presentes. E também as coisas boas, né? Não podemos falar só as coisas ruins, não. E aqui, não sabemos como foi a vida dessa família, mas tenhamos aqui um exemplo de como é a reencarnação e do quanto é organizada, do quanto é algo bastante estudada, não é nada ao acaso,
sempre, como nós falamos lá no início, segue as leis divinas da justiça, da causa e do efeito. Temos uns minutinhos? Podem perguntar agora, se nós tivermos a possibilidade de responder, responderemos com todo o prazer.